Olá, a paz do Senhor, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Apóstolo Anny do Ministério Profético Moriá. E estamos entrando no ar mais uma vez com o programa do Ministério Profético Moriá. E nós já queremos, como de costume, orar e abençoar a sua vida. Eterno, amado e bendito Deus. Senhor, nós queremos te louvar e te agradecer, Pai, por essa rica oportunidade, Senhor. E que a tua misericórdia possa alcançar cada vida que está ligada conosco, Senhor. E possa sentir o toque do teu poder e da tua presença, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Bendito seja Deus. A paz do Senhor, pastor Mesquita. A paz do Senhor, apóstolo Anny, a paz do Senhor, amados telespectadores. Hoje vai ser um dia de um programa muito abençoado. Eu creio que Deus vai fazer tremendamente. Você está nos assistindo, você está nos dando a oportunidade de entrar na sua casa. Continue aí. Não saia nem para ir no banheiro, porque o programa hoje vai ser tremendo. E nós gostaríamos já de convidar você a estar em um dos nossos cultos, quinta-feira, às 19h30, ali no loteamento Sevilha, em frente ao Tênis Clube, ao lado do Bairro Novo. Estamos na campanha de Vidas Transformadas, uma campanha poderosa, todas as quintas-feiras. E domingo, às 9h da manhã, no altar do Ministério Profético Moriá, culto da família. Culto Minha Família no altar do Senhor, ali no loteamento Sevilha, às 9h da manhã. Não é isso, pastor Mesquita? Verdade. Venha e traga sua família para ver o que Deus está fazendo naquele local. Deus tem feito milagres, tem revelado, tem feito maravilhas. Então é bom você vir para ver, porque aqui o pastor falando, às vezes você pode ficar, não, mas é o pastor. Então venha nos fazer uma visita. Ali tem uma equipe preparada para receber você, os irmãos abençoados. E venha nos fazer uma visita e veja o que Deus está fazendo naquele local. Ligue para a gente, o telefone está na tela, nosso endereço também. Toda quinta-feira, às 19h30, culto de adoração a Deus e uma campanha abençoada. Vidas Transformadas, no altar do Ministério Profético Moriá, ou no domingo às 9h da manhã, culto da família, Minha Família no altar do Senhor. E não saia daí que você vai acompanhar daqui a pouco um testemunho poderoso do que Deus tem feito. Estamos na Ame Laser, no segundo piso do Porto Velho Shopping. Maristela tem muitas novidades para você que gosta de depilação sem dor. Muito bem, estamos de Black. E aqui você encontra tudo o que há de melhor no mercado em estética facial e corporal. Com essa Black, na estética facial, você encontra até 40% de desconto e na estética corporal em até 50% de desconto. Aqui nós temos salas climatizadas, a sala de transformação, que é a sala de avaliação. Então, assim, contamos também com profissionais qualificados e capacitados para melhor te atender. E vocês estão há quanto tempo no mercado nacional e no mercado do estado de Rondônia? No mercado nacional, estamos há mais de 10 anos e aqui em Porto Velho há 2 anos, no Porto Velho Shopping, no segundo piso. Você pode entrar em contato pelo 69 99388 9558. Sabemos que madeira é essencial em qualquer construção e encontrar um local em que oferece qualidade e excelência no material é primordial na sua obra. A Madeireira Novo Horizonte trabalha com itens básicos como portas e janelas, caixilhos, madeirites, telhas, forro PVC, caibo e madeiras em geral. Olha, oferece o serviço de entrega totalmente gratuito em toda a cidade. Pagamento no dinheiro e todos os cartões parcelando em até 6 vezes. Localizada na rua Petrolina 10525, no bairro Mariana. Olá, estamos de volta com a programação do Ministério Profético Moriá e nós gostaríamos de novamente convidar você a estar conosco nas quintas-feiras, às 19h30, ali no loteamento Sevilha, ao lado do Bairro Novo, no culto de campanha Vidas Transformadas, ou no domingo, às 9h da manhã, Minha Família no altar do Senhor, tá? E está no estúdio hoje Jussara, que tem um testemunho forte e creio que vai edificar a sua vida, e não saia daí. Seja bem-vinda, Jussara. Muito obrigada. É um prazer poder estar aqui nesse podcast, no seu programa da Igreja Moriá, Que Deus abençoe cada um que nos escuta nesse momento. E meu nome é Jussara Alves,
né? Sou pregadora da palavra, esposa do diácono Alex Alves, que trabalha na Didio, né? Tô vendo aqui as garrafinhas da Didio, o refrigerante, né? Que Deus abençoe essa empresa que tem abençoado tantas vidas também, né? E ajudado a manter, né, a comunicação sempre ativa aqui no nosso município. Nossa, eita, não é só o presbítero Alex que é fã da Didio, não. A sua esposa também. A Didio tem sido bênção, graças a Deus. E Jussara, qual é a origem da Jussara? Qual a origem, a naturalidade da Jussara? Eu nasci em Porto Velho, sou nascida e criada aqui. Os meus pais, minha mãe é daqui, mas meu pai era do Amazonas, né? Ele veio do Amazonas para cá. Não nasci em berço evangélico, não fui criada em um lar cristão. Mas tem um ponto assim muito forte aí que eu descobri o ano passado. Muitas dúvidas que eu tinha, o Senhor ele tirou, né, de mim através desse testemunho que eu vou contar já já. Até eu fiquei ansiosa agora. Jussara, e há quanto tempo que a senhora se converteu? Como eu falei, eu não nasci em lar cristão. O meu pai, ele era católico, muito católico mesmo, e eu me criei ali na igreja católica, só que parecia que tinha algo que estava faltando. Aos meus 13 anos eu fui tendo um contato com Deus, com a espiritualidade, né? Eu fui conhecendo mais um pouco a fundo, só que como não tinha um acompanhamento, eu não conseguia ali naquele momento me firmar. E aos 19 anos foi que de fato eu decidi seguir a Jesus. Eu travei um pouquinho ali entre os 19 e 20 anos. Aos 20 anos eu realmente me firmei. E aí eu falei, não, decido agora servir a Jesus, mudar minha vida, e é daqui para diante, nunca mais eu saí. Mas Jussara chegou a ter vida de festa, Conte um pouco para nós. Sim. Então, eu tinha uma vida de festa, né, de balada. Meu pai, ele tinha alguns princípios e valores que é aquela velha questão, né? Enquanto você tiver os seus 17 anos, é do meu jeito. Depois dos seus 18, você pode fazer o que você quiser. E aos 18 anos de idade, eu já comecei a trabalhar. Eu entrei na prefeitura muito nova, com 18 anos, né? Eu fiz um concurso, passei, entrei. Só que eu morava com meu pai ainda, e eu vivia nessa questão de estar saindo para festa, para balada, mas era algo muito vazio, né? Era muito vazio, não me encontrava, eu deitava minha cabeça no travesseiro, parecia que algo estava faltando alguma coisa, até mesmo pelo fato de como eu fui criada, né? Com pais separados. O meu pai me pegou para criar desde muito nova, desde os 4 anos de idade, então... Peraí, só um pouquinho. Seu pai pegou para criar. Sim. Como que a senhora consegue nos explicar aí? Eles se separaram, né? Eles divorciaram. Na verdade, se separaram. Não divorciaram porque não casaram no papel. Se separaram e ele me pegou para criar. Uhum. Né? Minha mãe não quis criar porque ela já tinha 2 filhos de outro casamento, né? Então, o meu pai, ele fez questão de cuidar de mim desde os 4 anos de idade. E aí o seu pai, que foi criando a senhora até os 18 anos? Sim, me criou até eu casar, que eu saí de casa depois que eu casei. Quis sair antes, mas ele sempre dava uma segurada, né? E não deixava. E era assim, então eu ia muito pra festa, eu passei um tempo, fui morar no Rio de Janeiro com a minha tia durante 6 meses, porque a nossa vida não era muito, né? Aquela... Como é que eu posso dizer? Não tinha aquela paz, né, de uma casa, de um lar, né? A gente sentia falta de alguma coisa e sempre a culpa era de alguém. Então, devido à situação do casamento dele, ele achou por bem me mandar para o Rio de Janeiro quando eu tinha 15 anos de idade. E aí, no decorrer desse tempo, ele descobriu que o problema não era eu, me trouxe de volta. Morei com a minha mãe um tempo, já com 18, 19 anos. Foi quando eu entrei na prefeitura. E aí foi quando eu pensei assim, poxa, minha vida precisa mudar, essa situação precisa mudar, porque parece que eu sou o problema, sabe? Quando
Eu não sei, acho que alguém deve se sentir, alguém que está escutando pode se sentir assim, que parece que tudo na vida é você que é o problema, que tudo que acontece com as outras pessoas parece que a culpa é sua. Então eu sentia muito esse peso, né, na minha vida. Esse sentimento de culpa. Sentimento de culpa, eu queria uma mudança, né? Então, quando uma criança ela é criada com pais separados, a falta do pai, a presença da mãe não substitui a falta do pai. De forma alguma. A mãe pode ser... Eu tiro o chapéu para a mãe que cria filho só. Eu acho que uma mãe que faz isso, ela é uma mulher muito forte, muito guerreira. Só que o amor da mãe não substitui a presença do pai de forma alguma. E vice-versa. O amor de um pai não substitui a presença de uma mãe. Então eu cresci sentindo essa falta. E eu também sei que tem muitos lares que tem os dois juntos, mas que mesmo os dois estando juntos, um ou outro é ausente ali na criação, na educação dos filhos. Então, já fica uma reflexão aqui, que você que é pai, que é mãe, está passando um momento difícil no seu casamento, não desista, porque existem sementes. Se existem sementes, você precisa olhar para essa semente que você gerou, né? Porque a gente, não dá nada, vai crescer. Por exemplo, meu exemplo, eu cresci, estou trabalhando, posso ter uma certa estabilidade, mas só Deus sabe como é que está o íntimo, o coração daquela pessoa que está passando por esse processo, sentindo falta de alguém dentro de casa. Então, Deus ele criou o homem e a mulher para ter esse equilíbrio dentro de casa, e é o princípio da família. Uma família só é gerada quando um casal se une. Forte, né? Muito forte. E aí, Jussara, o que aconteceu? De que maneira você chegou na igreja? O que houve na sua vida que te fez chegar à igreja? Foi pelo amor ou pela dor? Então, como eu falei, quando eu tinha 3 anos de idade, eu tive aquele contato, né, com o espiritual, com Deus. Eu não me esqueço, quando eu tinha 3 anos de idade, era na época do CD, uma amiga minha que era da Batista, ela me emprestou o CD, eu escutei e eu comecei a chorar, e inexplicavelmente E quem não cantava era nesse CD? a Ana Paula Valadão, no 4º lançamento dela do Diante do Trono. E eu chorava inexplicavelmente. 4º não, 3º lançamento. Só que eu sabia que não era um choro de tristeza, era um choro de alegria. Eu falei, tem alguma coisa diferente aqui. Tem alguma coisa que está errada. E a senhora consegue cantar um pedacinho da letra desse louvor? Meu Deus, não consigo. Diante do trono. Meu Deus, eu acho que era das águas. Me esqueci. Só se eu escutar de novo. Mas eu lembro que era Diante do Trono. E, enfim, aí eu sentia que aquela presença, né? Só que como eu tinha 13 anos, eu não me dominava. Era meu pai que me bancava, e ele falava pra mim claramente, eu não gosto de crente. Eu não quero saber de ouvir pastor aqui em casa. Eu escutava a rádio, né? Ele comprava aquelas rádiozinhas para mim, aqueles aparelhos de som, e eu escutava muito rádio. Se ele soubesse que eu estava escutando alguma coisa referente à igreja evangélica, ele me chamava atenção. Então eu tinha que ser baixinho, tinha que ser uma coisa mais escondida. Só que meu pai era um amor de pessoa, só tinha esse problema, né? Ele me criou muito bem, eu me sinto muita falta dele, que eu já perdi ele, né? E depois dessa fase de 13, 14 anos... E você perdeu ele, você tinha quantos anos? Eu já estava na igreja faz 10 anos que eu perdi ele. Eu tinha 20, 24 anos, por aí, 25. E, Jussara, em momentos difíceis, qual é aquele louvor que você põe para ouvir, que você diz assim, Deus consola aqui? Atualmente eu gosto muito da Emília, deixa eu ver se... E da Valesca Maíssa também, né? A Árvore Cortada. A senhora poderia cantar um pedacinho pra gente? Ele falou muito ao meu coração num momento muito difícil que a gente passou, que eu passei. E o Senhor falou assim, ainda há esperança, né? Ainda há esperança. Então, nada está perdido quando nós temos um coração voltado a Deus. Cortaram a
árvore cheia de vida cortaram, e os frutos que ela produzia se acabaram. E chega alguém e diz: acabou a história aqui. Mas não acabou, porque a última palavra é de Deus. Mas ainda bem que a resposta vem do céu, e a última palavra quem determina ainda é Deus. Alguém diz: só restou raiz, mas Deus diz: tem vida aí, e eu vou restituir. E Deus disse assim para mim, ó: a esperança para a árvore cortada novamente crescerá ao cheiro das águas, e se caso envelheceu na terra sua raiz, ou se o seu tronco morreu, ouça bem o que Deus diz, que ainda há esperança, a alegria vai chegar, e tudo novamente irá voltar ao seu lugar. A água já está presente e vai começar a regar. Vai ser tão lindo o testemunho que você irá contar. Acredite, eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi Deus minha vida restaurar. Eu vi. Que forte. A esperança para você, assim como Deus fez na vida da irmã Jussara, Deus também quer fazer na sua vida. E é por isso que você parou aí para assistir essa programação. Não foi à toa, não foi coincidência, mas foi cristocidência. Foi um encontro do Senhor contigo neste momento. Entenda isso, que há um propósito. Às vezes você está passando por um momento de um corte, mas para ter um florescimento, para ter uma restauração, para Deus fazer uma grande, boa e perfeita obra, assim como fez na vida da irmã Jussara, Ele quer fazer na sua vida, Ele quer fazer na sua história. Irmã Jussara, e qual foi esse momento que esse louvor chegou? No momento que, depois de tudo que Deus fez na minha vida, eu conheci ao Senhor, conheci o meu esposo, e a gente teve um momento de crise, a qual a gente nunca passou na vida. Nunca tivemos essa experiência. E a gente teve esse momento de crise, e eu achava que não tinha mais jeito. Ele também achava que não tinha mais jeito para o nosso casamento retornar. A gente já tinha 2 sementes, né? E foi muita luta, muito choro. Então vocês chegaram a passar por um processo de separação. Sim. Foi um processo curto, inclusive de 2 meses, mas foi um processo muito doloroso para ambas as partes, né? E o Senhor falou muito comigo ao meu coração: você vai voltar, né? Porque eu seguro na tua mão, eu te levanto, eu te renovo. E o Senhor foi usando pessoas para falar comigo, que iria me levantar no Ministério da Palavra, a ponto de eu não ter mais nem espaço em agenda. E eu falo: não é possível, eu não sou essa pessoa, né? Isso não vai acontecer. Mas aí o Senhor fez dessa forma. Não é à toa que hoje... E vocês dois estavam na igreja quando passaram Sim. por essa crise conjugal, a ponto de ter uma separação. Sim, breve, mas teve, né? E quase que um divórcio. Mas Deus, Ele foi fiel. Deus, Ele foi assim... Ele restaurou mesmo. Eu vi esse louvor, ele fala muito, muito, muito comigo mesmo, porque eu me senti assim como uma árvore cortada, porque quando a gente está à frente de obra, a gente estava na frente de obra na época, as pessoas exigem muito da gente, as pessoas exigem tanto que a gente pensa assim: eu não suporto, eu não vou suportar isso aqui. Foi o que aconteceu comigo, eu não suportei. E isso abalou o nosso casamento.
né? A gente deixou a situação se alastrar de tal forma que abalou o nosso casamento. Eu não culpo a obra, mas a minha cabeça e a cabeça dele, eu acredito que nós não estávamos encaixados, não estávamos, como é que eu posso dizer, a gente precisava entender como é trabalhar na obra e como é cuidar da nossa família. Então faltou isso naquele momento, e no momento de fragilidade o inimigo ele entrou e ele levantou para perder, porque o maior é Deus na nossa vida. Amém. Glória a Deus. Você está vendo um testemunho diferenciado hoje. Um testemunho de que tudo estava perdido aos olhos naturais, não é isso, irmã Jussara? Isso. E Deus provou que aquilo que ele une, o diabo não separa. O diabo, o homem, ninguém separa. Não separa, né? E a gente teve a oportunidade de ter o presbítero Alex aqui conosco. Sim. E de 10 palavras que ele fala, 9,5 é o nome da irmã. É. A empresa onde ele trabalha, eu vou, você que é a Jussara, você que é a princesa do Alex, né? Então, eu louvo a Deus por isso, né? Existem muitos pontos assim da minha história, nessa minha caminhada, que eu vi muito a mão de Deus, muito mesmo. Eu tenho uma marca na minha perna, que não dá de ver aqui, devido que eu estar de calça. Foi um acidente que a gente sofreu em 2010, faz aí aproximadamente 13 anos, né? E nesse acidente, o Senhor revelou para ele que estava dando livramento de morte. Nesse momento eu saí da secretaria que eu estava, e para ouvir a voz de Deus ali naquele momento, e ali eu senti também, eu comecei a chorar e a sentir. 3 dias depois a gente sofre um acidente, a gente entra debaixo de uma caçamba, ele ficou lúcido, eu apaguei, e eu só acordei quando os bombeiros estavam colocando colar, rasgaram minha calça, eu via sangue para todo lado, sangue no nariz, sangue no ouvido, eu falei, meu Deus, alguma coisa aconteceu séria aqui. Eu não senti dor porque eu apaguei, então a gente não sente dor. Só chegou um amigo nosso, o Jamilton, olhou para mim e falou, Jussara, não dorme. Eu falei, pronto, eu bati a cabeça. E eu acho que não foi legal, porque ele tá mandando eu ficar acordada. E eu já sabia, entendendo um pouquinho, eu já sabia que se eu dormisse, eu poderia morrer. Passei 3 dias na UTI, e nesses 3 dias o Senhor fez algo assim extraordinário na minha vida. Me tirou de lá, vi 2 pessoas morrer, porque eu estava lúcida, vi 2 pessoas morrer, uma ao meu lado, outra à frente. Foi muito difícil, foram momentos difíceis, eu pedi muito para Deus, Senhor, me tira daqui. E o Senhor tirou, o Senhor ele me restaurou, me tirou daquela UTI. Depois de 10 dias, ele levanta alguém que não estava presente no local e fala assim, havia um anjo naquele lugar. E ele segurou aquela caçamba, por isso que você não quebrou nem o osso da sua perna. Eu falei, amém, o Senhor é fiel, né? Depois disso, eu tive meu filho, a gente casou, eu tive o meu primeiro filho. Quando ele tinha 2 anos de idade, eu fui acometida de uma meningite. Então, foi vários pontos da minha vida que Deus ele fez grandes milagres. Porque dessa meningite, muitos médicos não conseguiram diagnosticar o que estava acontecendo comigo. Uns falavam que era dengue, outros falavam que eu estava grávida. Me mandavam para casa várias vezes e eu estava morrendo. E até que uma médica, Deus usou ela, né, foi assim, teve compaixão, né, do estado que eu estava e me internou. Nessa internação a gente descobriu que era uma meningite. E quase que eu vou. E eu mesma pedi a morte. Eu falei assim, eu não aguento mais. O senhor pode me preparar e me levar porque não tá dando mais. O Alex, ele chorava na beira da maca, eu internada, ele chorava. E eu falava para ele, o que Deus falou contigo? Porque eu preciso sair dessa situação, não tô aguentando mais. E ele falava, nada. E chorava. Eu falei, eu vou morrer. Eu tô entregando os pontos. E aí o Senhor mandou várias pessoas. E além disso, minha mãe, eu não suportava luz, TV, barulho de nada. Minha mãe com o celular na mão, ali comigo, meu pai já tinha morrido nessa época, já tinha 1 ano que ele tinha falecido, e minha mãe com o celular na mão e recebendo ligações o tempo todo,
pessoas da Católica, pessoas da Universal, pessoas da Madureira, da Assembleia, pessoas não crentes falando, eu estou orando por ela, eu estou orando por ela, eu estou orando por ela. Nós estamos em corrente aqui, nós estamos em corrente acolá, nós estamos fazendo uma campanha pela vida dela. E ali eu vi Deus levantar um grande exército ao meu favor. Então, eu me arrepio. Eu sinto a presença de Deus aqui porque foi algo assim que Deus fez na minha vida, que a gente vê que Deus, ele não está ligado a placas, ele está ligado no que ele quer fazer. A igreja dele somos nós. E ali eu vi muitas pessoas se levantando e dizendo. E minha mãe desligava o telefone e disse, Jussara, fulano ligou, disse que está orando por você. Jussara, fulano ligou, disse que está orando. Estão fazendo corrente de oração, campanha de oração. Eu falei, Senhor, tu é fiel. E Deus me tirou de lá, sem nenhuma sequela. Nenhuma. Quando a senhora fala que o seu esposo estava do lado da sua maca, chorando, Sim. foi assim que vocês restauraram esse casamento? Não, na verdade isso aconteceu há aproximadamente 9 anos. A crise que nós passamos foi há 3 anos, né? 3 anos e meio, quase 4 anos. Nós passamos essa crise. Então, tipo assim, como eu estou lhe falando, né? Existem vários pontos assim da minha história que eu vi Deus agir poderosamente. E depois dessa crise que a senhora teve, tanto de saúde, tanto quanto conjugal, o que a senhora diria para quem está em casa? Então, porque eu acredito, irmã Jussara, que o casamento é um cordão de 3 dobras. Eu acredito nisso. E não existe crise se você, de fato, não buscar o Senhor. Não é verdade? Sim. Porque para poder restaurar, vocês tiveram que se voltar 100% para Deus, não foi isso? Foi, dessa forma. Que eu aprendi nesse momento de crise conjugal e tantas outras coisas que eu já passei. Eu aprendi que Deus, ele me ama e que o amor dele é insubstituível. Eu passei minha vida inteira, como eu falei, eu não fui criada em berço evangélico, não fui criado na igreja, e eu passei minha vida inteira atrás de um amor para suprir o vazio aqui dentro. Por isso, e a gente pensa assim, a falta da mãe, do pai causa males? Causa, mas o amor principal da nossa vida está de Deus para conosco. Quando a gente entende, quando a gente sente esse amor, nada mais impede de a gente viver aquilo que Deus tem para nós. Então, eu bati muitas portas, eu já fui em várias portas atrás de preencher esse vazio. E quando eu passei por todas essas situações, todas as crises, enfermidades, livramentos que o Senhor me deu, eu entendi que Deus me ama. E é por isso que hoje eu estou aqui. Se eu estou podendo falar hoje para quem me assiste, é porque Deus me ama. Ele fez o que Ele fez lá atrás para que hoje eu pudesse estar aqui falando ao seu coração, entendendo você. Porque se a gente não passa por crise, a gente não entende o outro. A gente não consegue entender as outras pessoas. Me tire uma dúvida, e também de quem está em casa. O que mais doeu nos 60 dias? O que a senhora percebeu nos 60 dias? E o que mais doeu foi os meus filhos. A gente não... A Bíblia fala que nos últimos dias vão existir várias pessoas com vários tipos de comportamentos que desagradam a Deus, e um deles é ser amante de si mesmo. Então, quando a gente só pensa em nós, só em nós, não é errado, lógico, não é errado, porque a Bíblia fala, ama ao próximo como a ti mesmo. Então eu tenho que me amar assim, mas eu também tenho que ser altruísta, tenho que pensar no outro. E o que mais me doeu foi os meus filhos, implorando para que a gente voltasse, porque completa, equilibra a vida de uma criança ter os pais unidos, né? Então, isso foi o que mais me doeu, o que mais me chamou a atenção, foi isso. Então,
como eu estava falando, não é só pensar em mim. Eu poderia muito bem pensar em mim. Não dá mais certo, eu não quero mais esse casamento, não dá. Eu poderia pensar muita coisa pensando em mim. Mas primeiro, é a vontade de Deus? Não era. Porque eu tenho certeza que Deus nos uniu. Eu tenho certeza absoluta. Porque eu fiz prova com Deus. Porque Deus me mostrou que era Ele. Deus mostrou para Ele que era eu. Por que Deus iria querer uma separação? Primeiro, Deus não queria. Segundo, meus filhos. O sentimento deles. Como é que meus filhos iriam crescer sem a presença da mãe ou do pai? Né? Então, E foi isso que eu me apeguei e falei assim... Eu preciso restabelecer minha mente, a minha vida, a gente precisa conversar e precisa dar um ponto final nessa situação e seguir adiante. Apagar para trás e viver o propósito de Deus para a nossa vida. E assim o Senhor tem feito até hoje. Jussara, o seu testemunho é muito forte. E o que você está testemunhando é o que tem, infelizmente, acontecido na vida de muitos casais, até mesmo dentro das igrejas. Sim. Crise conjugal, crise no casamento, e ao mesmo tempo que tem crescido o índice de casamento, tem crescido também muito o índice de divórcio dentro da própria igreja. Sim. Né? Que antes isso era muito mais difícil Sim. aparecer do que hoje, né? Sim. E o que você diria para quem está em casa assistindo você, dizendo assim, olha, o meu casamento acabou ou está acabando? Então, como eu falei, quando eu parei para pensar, foi Deus que nos uniu. Eu tenho certeza disso. Então você precisa parar, voltar um pouquinho no tempo. Só um minuto, Jussara. Por que você tem tanta certeza? Por que eu tenho tanta certeza? Sim. Porque, como eu falei, a minha vida ela não foi guiada por Deus até um certo momento que eu quebrava muito a cara. Eu cheguei a noivar, né, com um rapaz contra a vontade do meu pai. Mesmo ele sendo cristão, meu pai não aceitava, porque apesar de meu pai não gostar de crente, mas ele tinha um certo respeito por pessoas assim. Só que ele não queria, ele não aceitava de jeito nenhum, e eu sempre quebrava a cara. Então eu falei, eu vou fazer a prova com Deus. Eu preciso arrumar um esposo, preciso construir a minha vida, e eu tô sentindo que já tá na hora. Então eu vou apresentar esse rapaz, que seria o Alex, né, pro meu pai. Se o meu pai... Aí eu falei assim, Senhor, passei 7 dias orando. Eu não costumava orar, né? Jovem, né? Bati o olho, gostava, tinha aquela afeição, opa, vamos tentar. Não orava, né? E com ele foi diferente, eu orei. Passei 7 dias orando, pedindo prova de Deus e fazendo prova com Deus. E aí falei assim, Senhor... Eu só lembro dessa prova, eu fiz várias outras provas, mas essa foi assim, a que não sai da minha mente. Eu falei, Senhor, se o meu pai, na primeira impressão, se o meu pai gostar dele, vai ser ele. Porque eu já quero casar com ele, né? Eu já quero que ele seja meu esposo. Mas se o meu pai aceitar, bem. Se o meu pai não aceitar, eu também não insisto mais. Foi o que eu falei para Deus. Aí, quando a gente chegou lá em casa, que eu apresentei ele pro meu pai falou assim, é esse? Aí eu falei, meu Deus, é esse? Então tá bom. E meu pai gostou e falou assim, tá abençoado. Porque, como eu lhe falei, eu tive um outro relacionamento que eu cheguei a noivar. E o rapaz foi lá e pediu do meu pai para noivar comigo. Meu pai falou na cara do rapaz, por mim, ela não casa com você. Então, e eu insisti. Aí ele falou assim, mas como ela é de maior, porque era pensamento do meu pai, ela que decide. Mas por mim... eu não aceito. E se levantou e saiu. E com o Alex foi diferente. Ele falou, é esse. Então, quando ele falou, era a prova que eu tinha feito com Deus. Eu falei, pronto, por mim, eu já tenho a resposta de Deus que eu queria. E quando vocês entraram nessa crise conjugal, há 3 anos atrás, você procurou, humanamente, auxílio de quem para te orientar? Ou de ninguém? Humanamente, quando a gente está numa situação dessa, existem várias amigas, né, que te dão força para você sair. Então a gente tem que ter muito cuidado com quem a gente fala. Então, quando chegou o momento que eu falei, não, eu preciso restabelecer o meu relacionamento, eu busquei uma pessoa apenas, né, que foi a irmã Eliette, missionária Eliette, mulher de Deus, que me ajudou até o fim.
me ajudou até o fim, sem me julgar, ela só orava. Era incrível como Deus usa aquela mulher, né? Desde quando eu era jovem, que Deus sempre usava ela para falar comigo, até hoje, até os dias de hoje, ela tem sido um canal de bênção na minha vida. Então, como eu falei, muitas amizades vêm, te dão força para você separar. Falam assim, eu tô contigo, se você decidir deixar ele, conte com a minha amizade. É mentira. São pessoas que são usadas pelo inimigo para te enganar, para te iludir, porque no dia que você estiver na pior, quando você sair do seu relacionamento por causa de amizade, por causa de conselhos, né, das suas amigas ou amigos, no momento que você precisar, eles não vão estar do seu lado. Então é mentira. E aí eu busquei ajuda com essa irmã, a missionária Eliette, mulher de Deus. E o presbítero Alex procurou, você sabe dizer se ele procurou ajuda de alguém? Quem foi? Procurou, o pastor Paulo. Pastor Paulo, na época eu não lembro qual era a igreja que ele estava pastoreando, amigo dele desde a mocidade, desde a juventude, né? Se conheceram ainda quando eram solteiros, também segurou na mão dele e o ajudou. É justamente aí, irmã Jussara, que eu queria tocar. Observe, você que está em casa, que tanto o esposo quanto ela foi procurar homem de Deus e mulher de Deus, tá? Não foi procurar parente, não foi procurar pessoas que não têm uma vivência de fé como o casal tem. Esse foi, eu acredito, irmã Jussara, foi o grande diferencial nessa restauração. Foi sim. Porque, como eu falei, para te aconselhar a você largar, a você sair, a você curtir a sua vida, tem muitos. Mas te aconselhar a construir sua vida ao lado de alguém, são poucos. A restaurar, né? A restaurar, a construir também, né? Porque tem jovens hoje que querem casar, que recebem conselho até dos pais, que falam assim, você é nova para casar. Eu acho que não existe assim uma idade correta para casamento. Depois da faculdade. Porque nesse caso da irmã Jussara e do presbítero Alex, não era recomeçar, era restaurar. Porque normalmente aparecem as amizades para dizer recomeça com outra pessoa, né? Isso mesmo. Tenta com outra pessoa, não é isso? Uhum, E como a irmã Jussara e o presbítero Alex foram procurar homem de Deus e mulher de Deus. Isso. Que esse é o diferencial. Porque muitas vezes você está dentro da igreja, mas não tem conduta de homem de Deus e de mulher de Deus. E acredito que a senhora viu frutos na vida da irmã. Sim. E ele também viu frutos na vida do irmão Paulo, não é isso? Pastor Paulo. E foram lá e começou a Deus trabalhando, operando e usando essas pessoas para ministrar nos corações que estavam feridos, não é isso? Isso. E a principal atitude que a gente tomou foi voltar para Jesus. A gente não saiu da presença de Jesus. Entenda bem. Voltar mesmo ao centro da vontade de Deus. A voltar a buscar Jesus juntos. Porque com o dia a dia, trabalho, igreja, obra, né? A gente que faz a obra, tá? Isso vai consumindo a gente e a gente, sem perceber, a gente vai se distanciando um do outro. Mas é cristão, né? É crente, está na igreja. Sim, mas o casal ele precisa estar unido em Cristo, juntos em Cristo. Então a gente voltou, a gente passou um tempo realmente. Foi na época da pandemia também, que ajudou bastante. E a gente voltou mesmo um com o outro e com Jesus. Então a gente se voltou para Jesus os dois juntos. Não que a gente tenha se desviado de forma alguma, não foi isso que aconteceu. Mas a gente se voltou para Jesus, a buscar respostas aos pés de Jesus. Então, o inimigo sabendo que eu tenho promessa, que ele tem promessa e que nós dois juntos somos uma bomba atômica nas mãos de Deus, ele vai fazer o que? Ele vai tentar ferir, né? A gente também tem que ter essa visão espiritual. Por que a gente sofre tanto ataque no casamento? Por que tanta situação para tentar divorciar? É porque Deus tem promessa para a vida dos dois, e dois é melhor do que um sozinho, né? E aí ele tenta de toda forma separar, porque um casal separado fica fraco.
fica vulnerável, né? Então, ele tenta a todo custo separar. E os dois juntos, unidos no mesmo propósito, o propósito que Deus colocou no nosso coração, não tem quem segure, né? Só Deus mesmo. E hoje, o presbítero Alex está na frente da obra. Sim, nós estamos, né? Ele está na frente, estou ajudando ele, auxiliando. E acredito eu, irmã Jussara, que foi um aprendizado, né? Demais. Hoje, algumas coisas que vocês fizeram lá atrás, de erros cometidos, hoje não né? faço mais. Hoje vocês não fazem mais. Tira o tempo da família, o tempo do casal, não é isso? O tempo da família, do casal. A gente tinha 2 filhos na época, aí Deus prometeu o terceiro, e realmente eu queria o terceiro. Eu estava doida para ter um menino. Uma menina, na verdade. Eu queria muito uma menina, mas o Senhor não me concedeu a menina, me deu mais um menino. Eu tenho 3 rapazes. E nessa época que Deus restaurou, né, nosso casamento, Ele falou que ia nos dar um filho. E aí eu queria muito. Aí eu falei assim: Senhor, eu não quero ter filho agora, nós estamos na pandemia, tá tudo muito perigoso, né? Deixa pro ano que vem. E aí o Senhor levou um vaso lá na minha casa e falou assim: Deus vai dar um filho para você, só que você não quer esse ano, né? Mas não é da tua vontade. Não é da sua vontade, porque ainda esse ano você vai engravidar. E foi algo... então, a nossa vida está na mão de Deus. Quando a gente aprende que a nossa vida está na mão de Deus, a gente para de sofrer. Para de estar dando murro em ponta de faca e machucando a mão. Porque a gente quer fazer do nosso jeito, da nossa maneira, do nosso tempo. É desse jeito, é assim que eu quero. Não, não é assim que você quer. É assim que Deus quer. Senhor, eu posso fazer? É tempo de fazer? Não, não é. Ou não é para depois, é para agora. Ou enfim, Deus é que comanda. Então, quando a gente aprende isso, a gente para de sofrer. Você está vendo um testemunho muito forte, muito abençoado. Um testemunho que a palavra diz que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira, né? Com a mesma pessoa, né? Com o mesmo cônjuge. E você, não sei se você percebe, mas eu que estou aqui no estúdio, eu percebo o brilho nos olhos da irmã Jussara quando ela fala, né, do seu casamento, da sua família, da alegria que ela tem de dizer que hoje, dentro do seu casamento, tem o tempo do casal, o tempo da família e também o tempo da obra de Deus, não é isso, Jussara? Sim, tem um tempo... a gente tem que tirar um tempo para nós, para as crianças precisam da gente, e o casal também, um precisa do outro, né? Então a gente tem que ter esse tempo, não só tempo de sair, curtir com a família, passear, não, mas também um tempo da família com Deus. Tudo isso é importante. E se a gente for parar para analisar, não é só ir para a igreja com as crianças, é lá na sua casa, tudo começa em casa, é lá na sua casa. A oração tem que começar de lá, o testemunho tem que começar de lá, o nosso relacionamento com Deus tem que começar de lá. As crianças lá em casa, eu tenho um filho de 2, um de 6 e outro de 11. Então, os 2 mais velhos dormem num quarto só e o pequenininho ainda dorme com a gente, né? O de 2 anos. Os 2 maiores, eles todos os dias pedem para a gente ir orar. Então, para vocês entenderem que, olha a importância dos pais terem uma vida de testemunho dentro de casa, começando dentro de casa. Então, não tem um dia que eles não falem assim: mamãe, vai lá no nosso quarto orar para a gente dormir. Então, tem dia que eles só dormem se a gente for orar. É incrível como eles percebem o nosso jeito. Outra coisa que meu filho falou ontem para mim, eu estava trabalhando lá em casa, e ele falou assim: mãe, a senhora só trabalha ouvindo louvor, né? Eu falei: sim. Então eles percebem quando o casal vive brigando, né? Vai chegar um momento que talvez eles não falem porque não tenha coragem, tenha medo, mas lá na frente, quando eles tiverem coragem de falar, eles vão falar: essa casa só tem briga, essa casa só tem discussão, não tem paz. Eles percebem desde pequenininho. Então, tem que ter harmonia, tem que ter paz, tem que ter... Eu acredito, e hoje posso dizer com todas as letras, que existe paz
em um casamento, em uma família. Existe. Talvez você não acredita porque você coloca sempre a culpa no outro. É ele, é ela. Sempre está colocando a culpa em alguém. Nunca está assumindo. Tá que nem Adão e Eva lá atrás, né? Quem comeu a fruta? Ah, foi a serpente que mandou eu comer. Adão, por que tu comeu a fruta? Foi esta mulher que tu me deu, Senhor. Um botando a culpa no outro. Mas não é. Existe paz. Essa paz existe. E ela só é encontrada em Jesus. Que forte, hein? Meu Deus, que forte. Deus está falando aí com você, está falando, né, conosco aqui. O céu está falando, né? E lembre-se disso. Entenda que tem um louvor muito lindo, que de vez em quando eu coloco ele na rádio, que diz assim: faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. A senhora conhece, irmã Jussara? Conheço. E é um louvor muito forte. E, inclusive, eu vou pedir para a produção preparar esse playback aí, produção, tá? Para que a nossa cantora aqui e pregadora possa trazer, né, esse louvor para quem está assistindo a gente. Eu acredito que existe paz, que Deus ele pode derramar paz sobre a sua família, sobre a sua casa. Então declare nessa hora que sua casa é uma casa de bênção. Minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores. Declare que seus filhos serão adoradores do Senhor, que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Aleluia. Minha casa será reconhecida, não mais como um lugar de briga, viu? Como um lugar de milagres e oração. Convide Jesus para entrar. Onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Então declare nessa hora: faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Aleluia. Bendito seja Deus, hein? Que coisa linda. Faça da sua casa um lar. Deixe Jesus morar aí. Deixe Jesus ser o hóspede permanente aí, para que a paz e o amor e o perdão possa reinar dentro da sua casa. Entenda isso. Irmã Jussara, louvado seja Deus pela sua vida. Louvado seja Deus pelo seu ministério, pela sua família. E foi uma grande alegria recebê-la aqui hoje. Amém. Eu que agradeço pela oportunidade de poder contar um pouquinho, né, da minha história, e que eu acredito que quem ouviu e entendeu, recebeu aí no seu lar, na sua casa, onde quer que você esteja ouvindo e vendo esse podcast, né? Que Deus venha abençoar a sua vida através das palavras que a gente falou aqui durante esse programa. Eu acredito que há restauração, que há cura, que há milagre. Deus, ele ainda opera. Eu sei que muitas coisas parece que cooperam para que o contrário aconteça. Mas eu acredito num Deus que ele guia a nossa vida,
e que Ele está no controle da nossa vida, de tudo, da nossa família. Que Deus abençoe. Amém. Estamos na Ame Laser, no segundo piso do Porto Velho Shopping. Maristela tem muitas novidades para você que gosta de depilação sem dor. Muito bem, estamos de Black. E aqui você encontra tudo o que há de melhor no mercado em estética facial e corporal. Com essa Black, na estética facial, você encontra até 40% de desconto e na estética corporal em até 50% de desconto. Aqui nós temos salas climatizadas, né? A sala de transformação, que é a sala de avaliação. Então, assim, contamos também com profissionais qualificados e capacitados para melhor te atender. E vocês estão há quanto tempo no mercado nacional e no mercado do estado de Rondônia? No mercado nacional, estamos há mais de 10 anos e aqui em Porto Velho há 2 anos, no Porto Velho Shopping, no segundo piso. Você pode entrar em contato pelo 69 99388 9558. Sabemos que madeira é essencial em qualquer construção e encontrar um local em que oferece qualidade e excelência no material é primordial na sua obra. A Madeireira Novo Horizonte trabalha com itens básicos como portas e janelas, caixilhos, madeirites, telhas, forro PVC, caibo e madeiras em geral. Olha, oferece o serviço de entrega totalmente gratuito em toda a cidade. Pagamento no dinheiro e todos os cartões, parcelando em até 6 vezes. Localizada na rua Petrolina 10525, no bairro Mariana. Estamos de volta com a programação do Ministério Profético Moriá. E aqui eu gostaria de dizer para você, reforçar, né? Um testemunho muito forte aqui da irmã Jussara, né? Um testemunho muito abençoado, né, pastor Mesquita? Sim, apóstolo Ani, eu gostaria de acrescentar nesse testemunho da irmã Jussara. Para mim, o que eu senti de principal foi que eles procuraram se orientar com pessoas direcionadas por Deus. Nesse testemunho da irmã Jussara com o esposo, o que é que eu vejo? Primeiro, eles tiraram o eu deles e começaram a pôr Deus na frente, porque o nosso eu, quem afasta o nosso cônjuge, afasta as pessoas da gente, mas no próprio instante que você tira o seu eu e começa a botar o Deus poderoso, as coisas começam a andar. No caso dela, o cordão de 3 dobras tinha quebrado 2 dobras, só estava uma. A senhora entendeu? Então, quando você quebra o cordão de 3 dobras que fica só uma perna só do cordão fica frágil, se torna frágil. Por quê? Porque quem vai fazer a fortaleza são as 3 dobras, que é o esposo, a esposa e Jesus. Entendeu? Então, sempre no meio de todo casamento tem que haver a 3ª dobra, que é Jesus, que é quem vai fortalecer de verdade o casamento. E é só quem cabe, né, pastor? Dentro do casamento, é só quem cabe. É Jesus. É só quem cabe. Então, assim, o que o senhor diz para quem está em casa, pastor? Já que o senhor iria acrescentar. O que o senhor diz para quem está em casa que estava ouvindo esse testemunho? O que eu digo é que, tipo assim, se você está passando alguma crise, alguma coisa, primeiro de tudo, procura Jesus. Procura Jesus. Ele é quem restaura, Ele é quem faz tudo. Nós temos opinião diferente. Se a coisa não está andando direito, é porque um está puxando para um lado e outro para o outro. E o casal, o cônjuge, ele tem que andar no mesmo propósito, no mesmo sentido. Se um puxa para um lado, outro para o outro, vai quebrar. Essa corda vai quebrar. Entendeu? Então tem que ter um propósito. E qual é o propósito? O propósito é em Jesus. É Jesus direcionar. Você está passando crise? Volta atrás. A Bíblia diz que há tempo para tudo. Tempo para avançar, tempo para recuar, tempo para tudo. Eclesiastes capítulo 3 fala que há tempo de cantar, tempo de chorar, tempo de sorrir, né? Tempo de falar e tempo de calar, né? Então há tempo para tudo, como o pastor está falando, como a própria irmã Jussara aqui também testemunhou. E a gente diz para você não parou aí à toa. Deus está dizendo: venha e busque a minha presença, busque a minha casa, porque Deus vai fazer a grande, boa e perfeita obra, né, pastor? Verdade. A irmã Jussara tocou num ponto, apóstolo, mais essencial. Cuidado com quem vai lhe aconselhar nesse momento. Entendeu? Porque pessoas mandadas por Deus
são bem pouquinhas, mas o inimigo vai mandar várias. E se você pegar a pessoa errada, no lugar de consertar, restaurar, vai arrebentar tudo. Então, muito cuidado quem você põe para aconselhar. O nosso telefone está na tela, o nosso endereço também, né? Se você quiser nos fazer uma visita, quinta-feira, às 19h30 ou domingo às 9h da manhã. Ali no loteamento Sevilha, ao lado do Bairro Novo. Estamos ali para atender você, para orar por você, e temos um culto lá abençoado. Tá? E neste momento a gente... E outra coisa, apóstolo, só antes da senhora terminar, ali nós estamos prontos para receber pessoas, entendeu? E para aconselhar. Através do nosso aconselhamento, muitos casamentos já foram restaurados. A gente tem vários testemunhos, entendeu? Então são testemunhos impactantes, testemunhos de pessoas que já estavam com a bagagem dentro do carro para ir embora, e a gente sentou, aconselhamos eles, e as pessoas hoje estão aí junto para a honra e glória do Senhor. Neste momento a gente quer orar por você, abençoar a tua vida, a tua casa, a tua família, né? Eterno, amado e poderoso Deus, te louvamos e te agradecemos, Senhor, por essa rica oportunidade, Pai. Que tu possas visitar, curar, restaurar, transformar, libertar, Senhor, e que a tua misericórdia possa alcançar estas vidas, Pai. E que o teu nome venha a ser glorificado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e até o próximo programa. Aleluia. Estamos na Ame Laser, no segundo piso do Porto Velho Shopping. Maristela tem muitas novidades para você que gosta de depilação sem dor. Muito bem, estamos de Black. E aqui você encontra tudo o que há de melhor no mercado em estética facial e corporal. Com essa Black, na estética facial, você encontra até 40% de desconto e na estética corporal em até 50% de desconto. Aqui nós temos salas climatizadas, né? A sala de transformação, que é a sala de avaliação. Então, assim, contamos também com profissionais qualificados e capacitados para melhor te atender. E vocês estão há quanto tempo no mercado nacional e no mercado do estado de Rondônia? No mercado nacional, estamos há mais de 10 anos e aqui em Porto Velho há 2 anos, no Porto Velho Shopping, no segundo piso. Você pode entrar em contato pelo 69 99388 9558. Sabemos que madeira é essencial em qualquer construção e encontrar um local em que oferece qualidade e excelência no material é primordial na sua obra. A Madeireira Novo Horizonte trabalha com itens básicos como portas e janelas, caixilhos, madeirites, telhas, forro PVC, caibo e madeiras em geral. Olha, oferece o serviço de entrega totalmente gratuito em toda a cidade. Pagamento no dinheiro e todos os cartões, parcelando em até 6 vezes. Localizada na rua Petrolina 10525, no bairro Mariana.